paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E é sempre uma alegria e um prazer recebê-lo aqui conosco para aprendermos mais uma porção da Palavra do Senhor. E antes de darmos início a esta aula, vamos orar, meus queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai, por mais uma oportunidade de aprendermos, Senhor, a Tua Palavra. Pai, nos instrua neste dia, que seja o Teu Espírito Santo falando conosco. Capacite-nos, Senhor, e que possamos entender, guardar e praticar a Tua Palavra no nosso dia a dia. Que a Tua Palavra venha de encontro a corações neste dia, Senhor, falando, Pai, conosco, nos fortalecendo, nos restaurando. E eu creio, Senhor, que também curando. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós temos que começar orando porque é o Espírito Santo, né, que nos dá revelação, que fala conosco, nos instrui. E hoje nós temos uma lição com um tema maravilhoso, a nossa lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Esse é o título da nossa lição de hoje. E o nosso texto áureo é: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. E a verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada da fé. Nós temos aqui a leitura diária, eu gosto de passar para os irmãos, para cada dia da semana, você ler lá mais uma porçãozinha para este tema e esta palavra continuar falando ao seu coração. Então, para segunda-feira, Romanos 8, 24 e 25, que o tema é: a esperança é uma expectativa ao que não se vê. Na terça, 1 Pedro 1,23, a esperança cristã é uma consequência do novo nascimento. Na quarta, Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,11. Há uma correção aí, irmãos. Quem tem a revista está como 12,9, mas esse versículo não fala de acordo com o tema, são 2 versículos abaixo, tá bom, queridos? Então, Apocalipse 12,11. A esperança como fio condutor das Escrituras. Quinta, Romanos 8,18. O que nos aguarda é maior que as aflições atuais. Na sexta, Atos 27, 29. E Hebreus, capítulo 6, versos 18 e 19. A esperança cristã como âncora da alma. E no sábado, 1 João 3, 2 e 3. A esperança de sermos como Jesus é. Amém, queridos? E a nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao 25. E diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Palavra maravilhosa, né, meus queridos? Então, nós vamos agora dar início à nossa lição, a introdução desta palavra, deste tema maravilhoso, que o cristão, pela misericórdia de Deus, tem esperança. Nós temos uma viva esperança. Então, nós vamos aqui aprender mais um pouquinho sobre a esperança. A introdução diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança.
Nesse sentido, a esperança cristã tem seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. A carta de Pedro diz, 1 Pedro 1:3 e o verso 21 também. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Como nós lemos aqui, né, irmãos, do Romanos capítulo 8, nós temos uma esperança, algo que nos aguarda, que nos motiva, que nos dá um sentido de viver, né, que não é só as coisas aqui da terra que traz sentido à vida, o que traz sentido à vida é a esperança daquilo que nos aguarda, não só nesta vida, mas na eternidade com Cristo. Amém? Primeiro tópico, queridos, para onde aponta a esperança do cristão? De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Colossenses 1:27, é muito linda essa palavra, irmãos. Quem quiser anotar para depois estar lendo as referências, não dá para a gente ler todas as referências aqui na nossa aula, mas anota, Colossenses 1:27, 1 Timóteo 1:1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, a esperança é algo, irmãos, para nós cristãos, favorável, benéfica, algo que nos traz confiança para vivermos aqui com segurança também, porque nós estamos aqui nesta vida com Cristo e também o porvir estaremos com Ele. Irmãos, porque as aflições que nós passamos neste mundo, o mundo não nos oferece nada que nos possa ser uma alegria permanente, a não ser aquilo que Cristo tem reservado para nós. Então, a esperança do cristão é essa. Ela é verdadeira, ela é favorável, né? E ela veio como? Como chegou até nós? Através da ressurreição de Cristo. Então, Ele foi nos preparar lugar e nos levará com Ele. Então, é a nossa esperança, é o cumprimento desta promessa que Ele nos fez. Nós temos um sentido de viver. Quando nós, irmãos, aceitamos Jesus no nosso coração, para a nossa vida, né, entregamos a nossa vida para Jesus, nós já estamos inseridos, né, no seu plano da eternidade, de estar com Ele. Então aqui as coisas são passageiras, nós passamos a olhar para Cristo e Ele é o valor da nossa vida, de estarmos aqui, Ele é tudo na nossa vida. E Ele nos trouxe essa esperança de não só ser conosco aqui, de estar conosco aqui, né? Porque através do seu Espírito Santo Ele disse, vou enviar o Consolador, que estarão com vocês até a consumação dos séculos. Então nós temos um consolo e esta esperança de nos encontrarmos com Ele. Amém, queridos? A esperança nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nela percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento à promessa, a esperança da justiça. Eu vou dar as referências, irmãos. Olha, aqui a esperança do cumprimento da promessa, Atos 26, 6 e 7. A esperança da justiça, Gálatas 5, 5. A esperança do evangelho, Colossenses 1, 5. A esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5, 8. A esperança da vocação, Efésios 1, 18. A esperança da vida eterna, Tito 1, 2. Capítulo 3 e também o verso 7. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Olha que coisa linda, irmãos, nas cartas de Paulo
Paulo sempre falou da esperança. Podia ele estar preso, podia ele ter passado por injúrias, calúnias, perseguição, né? Muitas vezes com surras, né? Castigos físicos, mas ele sempre focou na esperança da glória, na esperança também da vida eterna. Então nós vemos aqui Paulo sempre nos incentivando para nós termos esperança em várias áreas da nossa vida, enquanto também nós vivemos aqui. Há sempre uma esperança, há sempre uma saída que nós temos que continuar confiando no Senhor. É esta fé, irmãos, que nós precisamos ter. A fé, lá conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 11:1, já diz que é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas se não vê. Nós temos a certeza, isso é fé. Porque apenas confiar, às vezes alguém te deu uma palavra, você está vendo aquela situação você ver diante dos seus olhos. A fé não. A fé leva você a construir aquilo como verdadeiro e ainda você não pegou, mas é certo que vai chegar nas tuas mãos, é certo que vai acontecer. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós precisamos ter fé, porque a fé, eu até anotei aqui, irmãos, eu achei muito interessante esta frase, né? Que a esperança, ela é o elemento da fé. Ela é um elemento da fé. Porque você também não está vendo a situação resolvida, você não está com a promessa na sua mão, mas você tem a esperança, pela fé, que aquilo você vai viver. Então é isso que Paulo, nas suas cartas, sempre nos incentiva a ter, como ele também teve e viveu, né, esta esperança nos dias dele. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Vale pontuar aqui, meus irmãos, apenas esse trecho por enquanto, porque este é um processo que nos é dado no novo nascimento. Então você tem esta esperança, porque você nasceu de novo. Então a sua mente, o seu foco, a sua direção da sua vida tem uma direção e tem um propósito, tá? Porque essa esperança que nós estamos falando, irmãos, nos motiva a viver tudo aquilo que Cristo tem para nós aqui, primeiramente. Não importa se vamos passar por dificuldades, por aflições, porque Jesus passou. Ele diz que ele passaria. Acabamos de ver aqui também nas cartas do apóstolo Paulo, ele com essa esperança, mas que também passou por muitas adversidades, tá? Mas quem é o autor da esperança? O próprio Deus. Ele é a própria esperança, né? E ele é o autor desta esperança nas nossas vidas. É tudo dele, por ele, para ele, né, meus irmãos? Assim a palavra do Senhor nos diz. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15:13. Logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa caminhada. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 36, eu gosto muito dessa palavra, irmãos. Vamos até ler essa palavra aqui, Hebreus capítulo 10, dos versículos 32 ao 36, que diz assim a palavra do Senhor. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes ao que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Olha que coisa linda, irmãos. Este capítulo
É um capítulo muito incentivador do escritor aos Hebreus, nos motivando a ir até o fim. É como ele mesmo diz: mantenha firme, não abandoneis a vossa confiança, porque há uma recompensa. Galardão significa uma recompensa. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui, há uma recompensa. Há um lugar para você olhar e ter aquilo como objetivo, porque se a gente só olhar para as coisas dessa terra, irmãos, muitas vezes nós não vamos encontrar motivações, mas a nossa esperança aqui é Cristo, e é Cristo também na nossa vida vindoura. Amém, queridos? Ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança da vida eterna com Deus. Glória a Deus! Ninguém pode nos tirar essa esperança, essa convicção que vamos estar com eles, com Ele. Irmãos, quando nós estávamos longe, afastados do Senhor, nós não tínhamos esperança alguma. A gente apenas vive, vai sobrevivendo, né? Mas quem tem Jesus vive, porque Ele dá vida e vida em abundância aqui. E ainda nos dá um sentido, uma direção, uma esperança, né? Que nós iremos viver com Ele e não importa, né? Que quantas vezes nós estivermos em situações difíceis, Ele sempre vai ser a nossa esperança, a nossa saída. Então eu não sei o que você passa hoje, qual situação você está passando hoje, meu irmão, mas Deus tem uma saída para você. E é Cristo. Cristo tem sempre uma direção, né? A sua palavra vem sempre nos orientando a isso, aqui já nesta vida, e ainda com a vida eterna, na vida vindoura, né? Que nós vamos viver. E isso ninguém vai tirar de nós. Não deixe nada roubar esta esperança do seu coração. Às vezes você pode olhar hoje a sua vida passando por situações tão difíceis e você não consegue ver saída e por isso perde até a esperança. Porque parece que muitas vezes a gente perdeu a esperança, né? Que a fé se foi. Não, mas Ele é. E Ele vai nos conduzindo ao longo da nossa caminhada cristã, irmãos, para aprender que só Ele é a nossa razão de viver. Ele é a nossa razão de estarmos aqui, Ele é a nossa razão de o adorarmos, Ele é a nossa esperança. Então, retome, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração, tirar essa preocupação, essa dor que tem sucumbido à esperança, à sua fé, que Ele tem a saída que você precisa. Ele é o caminho, Ele é o próprio caminho. Ele diz, Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto vivemos aqui, irmãos, mesmo com adversidades, como é bom viver com Jesus. Como é bom ter esperança. Como é bom, irmãos, porque a gente acorda, pode saber que a gente vai ter um dia difícil, a gente já sabe, às vezes, muitas vezes, olha, esse dia vai ser difícil no meu trabalho, eu vou ter que resolver um problema, mas nós temos a esperança que Cristo está conosco. Então, esta lição fala sobre isso. Deixa ela voltar à tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir o teu coração. Não deixa o adversário, por causa de situações, por causa de uma situação difícil. Irmãos, o quadro muda. O quadro sempre muda. Tem o tempo das nossas lutas, mas tem o tempo também de vitórias. E com Cristo é isto. Nós temos as lutas, amadurecemos, aprendemos e continuamos com Ele, porque Ele está no momento bom e está no momento ruim conosco. Ele sempre estará. Ele é a nossa viva esperança. Que o Senhor te visite, você que está com o seu coração aí muito preocupado, ansioso. Tenha essa esperança que Jesus, Ele vai te dar vitória, Ele vai te abrir um caminho, Ele vai te dar uma direção. Ele não nos deixa aqui nessa terra sem esperança e sem uma resposta. Amém, queridos? Sinopse do primeiro capítulo. A esperança cristã que tem Deus como seu autor aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Ela já é uma realidade. Vamos para o tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado
provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 10. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como fio condutor das sagradas escrituras. Então, de forma escatológica, né, nós já vemos lá apontando para um futuro, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, quando o próprio Deus sentencia ali a serpente, diz que ela lhe feriria ao calcanhar da mulher, mas a semente da mulher esmagaria sua cabeça. Então ali já havia uma sentença e uma direção apontando para Cristo, e Cristo sendo o nosso resgatador, né? No livro de Gênesis nós já vemos Deus se apresentando como Criador. Ele não fala como ele foi criado, ele não fala nada sobre ele pessoalmente, ele já entra como Deus, e isso é fé. Nós precisamos crer em Deus, ter fé, para a gente também absorver as Escrituras, né? Ter a mente de entender que tudo que está na palavra de Deus, irmão, sempre apontou para Cristo, e a consumação de todas as coisas, nós lemos no próprio Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Já ali está registrado tudo o que vai acontecer, né? Então, na escatologia, aqui nós estamos falando apenas de uma parte, né? Como Paulo, ele fala de forma como Cristo trabalhou e trabalha a expectação da natureza, também como foi, ela também sofreu com a queda do pecado, né? Tudo sofreu, mas o Senhor trouxe o equilíbrio. E este equilíbrio é o quê? O fio condutor das Sagradas Escrituras é o próprio Cristo, né? Se revela hoje por meio de Cristo. É Ele que conduz as Escrituras, Ele é a própria palavra, né, queridos? Aqui, mais um tema no tópico 2, subtópico 2. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos 15, 4. O crente, irmãos, como nós estamos falando aqui, nós sabemos o que nos espera, nós temos essa certeza dentro do nosso coração. Então, nós nos entristecemos com a partida de alguém muito querido, muito amado, sentimos saudade, mas nós temos uma convicção que estaremos todos juntos, adorando diante do Pai, reunidos, porque nós estamos aqui ainda nesta terra, mas muitos já adentraram a esta promessa, estão aguardando esta promessa, né, da ressurreição, de nós estarmos com Cristo e no arrebatamento da sua igreja. Isso é a nossa viva esperança. Então, há alegria, há consolo no porvir, né, naquilo que nos aponta a nossa vida. A nossa vida não é só isto aqui, irmãos. Não é só trabalhar, não é só comer, não é só se vestir, não é só as coisas que muitas vezes no nosso dia a dia, nossa rotina parece que nos absorvendo, né? Vai tirando a expectação do viver, da alegria, do sabor que é viver com Jesus. Então, não deixe isso acontecer. Há um momento que você precisa parar, que você precisa contemplar, para você também aqui ter alegrias na sua vida. Contemple, agradeça tudo que Deus tem te feito até agora. Talvez você olhe para a sua vida e o adversário muitas vezes, ele quer agigantar aquilo na nossa vida que nos falta. Mas a verdade é, irmãos, que nós temos até hoje tudo que nós precisamos, porque o nosso Deus não nos deixa. O nosso Deus está sempre ali nos guardando, sendo detalhista no cuidado dele, porque ele cuida da nossa vida em detalhes, né? Desde aquele que a gente acha tão pequenininho, tão insignificante, diante de tantas outras coisas que a gente considera até maior, né? Uma enfermidade, tantas coisas que Deus nos cura, e muitas vezes Ele passa conosco, nos dá graça para passar conosco. Muitas vezes às vezes, né, irmãos, acontece de receber um diagnóstico, o médico diz, olha, eu dou até aqui para você,
Mas nós temos a esperança em Cristo, porque Ele sempre pode nos levar além, porque a última palavra é dele, aqui nesta terra e também no porvir estaremos com Ele. Então não tenha medo, porque Jesus está com você. Não deixe o inimigo te amedrontar diante de nada desta terra, porque aonde ele quer pôr ponto final, aonde o próprio homem diz que é ponto final, que dali você não passa, que ali você está sentenciado, você tem uma esperança. Não esqueça disso, irmão. Não esqueça que você pode orar e Deus pode reverter. Muitas vezes o Senhor tem os seus meios, a sua soberana vontade, Ele tem as razões para tudo, mas quantas vezes Ele já interveio e mudou a nossa história. E aonde tinha um ponto final, Ele colocou ali um ponto e vírgula, uma vírgula, e aí continua escrevendo a nossa história. Então, quando nós falamos de esperança, ela tem que estar dentro de nós de uma forma tão viva, que quando você for falar desse amor e dessa esperança, você tem que sentir que você vive já essa esperança. Porque o mundo não tem, irmãos. Quem não conhece Jesus não tem esperança. As pessoas andam sem sentido, andam enfermas das suas almas, têm dificuldades de se abrir, de contar, de compartilhar suas dores. E nós, os cristãos, irmãos, nós temos, quem tem Cristo, tem essa esperança, essa chama viva, que foi nos dada lá, que como nós lemos aqui na revista, no novo nascimento que nós, e no encontro que nós tivemos com Jesus. Então você tem uma palavra de boas novas. Compartilhe e vive essa esperança, irmão. Vive, paz. As pessoas precisam ver alegria em nós, irmãos, de viver além das adversidades. A gente tem Jesus, então eu não vou ficar preocupada todo dia, todo minuto, toda hora do meu dia. Eu vou ficar preocupada com o problema que eu não posso resolver, que eu já fiz minha parte e já entreguei nas mãos de Jesus. O possível nos cabe e o impossível é Ele. Então a esperança, ela tem sempre que andar conosco em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é a nossa viva esperança. Amém, queridos? Vamos aqui agora para mais um tópico aqui. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. No mesmo livro de Hebreus, irmãos, capítulo 10, e o verso 23 diz isso. Sem duvidar, mantemos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então a esperança é algo certo naquilo que eu já ouvi e já foi feito me como promessa. Então a esperança nos aponta para sempre o cumprimento de algo que nos dá expectativas e nos dá expectativas boas. A esperança é esta que, como eu disse para os irmãos, o elemento da fé. E eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Eu li um pouco sobre a esperança e pesquisei um pouquinho aqui. Nossa própria revista tem alguns extras aqui na minha revista, e eu achei muito lindo, porque a esperança é um elemento da fé, como eu já disse para os irmãos, ela aponta para o futuro, ela é a âncora, ela é a firmeza, e ela é o antídoto do céu, para nos motivar a perseverar na fé. Eu achei isso muito lindo, irmãos. Ela é o antídoto do céu, para nos motivar a perseverar na fé. O antídoto por quê? Porque muitas vezes nós vamos olhar e não ver razão. Nós vamos só ver problemas, mas ela é o antídoto direto do céu para nos motivar a perseverar. Amém, queridos? Não perca a esperança, essa bendita esperança. Síntese do nosso tópico 2, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira, da sua caminhada. Amém, queridos? Esperança. Terceiro e último tópico, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro preso a uma corrente grossa que é lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado, estabilizado ali, né?
O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Está lá em Hebreus, queridos, capítulo 6, e o verso 18 e 19. Vamos ler esse daqui. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa linda, irmãos. Nossa esperança é para nós como âncora, que deixa firme, paradinha ali da alma. Você tem uma esperança e ela é firme, e é isso que está querendo dizer aqui na carta aos Hebreus. Nós nos refugiamos, eu amei essa tradução, irmãos, nos refugiamos no acesso à esperança proposta. Isso está tudo fundamentado em quê? Porque quem prometeu não mente, Deus não mente. Então, o que ele disse, o que Jesus afirmou aqui nesta terra, nos deixou aqui, na sua palavra, é verdadeiro e é real, e o Senhor vai cumprir nas nossas vidas. Amém? Vamos lá para mais um tópico. Porque a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Está lá em Efésios, queridos, capítulo 2, o verso 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, é sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Olha que tremendo, irmãos, essa parte aqui da nossa lição. Então, a nossa esperança não está em coisas, em promessas humanas, em religião. Não, nós não baseamos nisso. Aqui mesmo ele vai dizer sobre astrologia, quiromancia, a esperança está no que eu estou vendo dos astros, naquilo que o homem me diz, porque são coisas dessa terra. Se a política, se as coisas mudar, tudo vai ficar maravilhoso. Não, queridos, a nossa vida só é maravilhosa e só há uma razão em Jesus. Tudo isso aqui é passageiro. A Bíblia diz para nós que é sem sentido, é vazio. É vazio, porque nada te aponta para um futuro, te aponta para conquistas apenas de solução de problema que é agora, coisas que apontam para este momento, né? E infelizmente, as pessoas que não conhecem Cristo, irmãos, e quando nós estávamos também longe do Senhor, nós não pensávamos o que aconteceria conosco se nós perdêssemos a vida. A gente ia simplesmente vivendo. A gente ia simplesmente indo de acordo com o que nós achávamos que era correto. Mas quando nós nos convertemos, o que é correto passa a ser correto, não baseado no que eu acho, mas no que Deus diz, no que Ele nos dá por parâmetro. Então é Ele governa, Ele dirige, né? Então a gente tem que deixar Ele se servir de nós, e não nós ficar só apenas nos servindo dEle. Ele escolhe o que Ele quer para a nossa vida. Ele decide o que Ele quer que nós andamos aqui, nós traçamos na nossa caminhada, porque vai ser sempre melhor do que a gente planeja, irmãos. A gente quer coisas que nos agradam, mas quem sabe o que realmente nos agrada e que nos aguarda é o próprio Deus. Ele está aqui, Ele está no nosso amanhã, Ele está no nosso mês que vem, Ele está nos nossos anos de vida, que nós não sabemos o quanto teremos, mas Ele já sabe tudo da nossa história. Então,
Ele realmente é a nossa razão, que nos faz abrir os nossos olhos todos os dias, e ter a esperança que mais um dia nós vamos ser felizes com Ele, porque nós temos Ele. Não é porque nós vamos ganhar algo, não é porque alguém nos prometeu algo, não é porque a política pode melhorar, não é porque alguma religião te traz um alívio. Nós estamos falando de alguém que preenche vazios na alma e só Ele preenche, só Ele pode fazer isso. Então nós temos uma esperança e esta é a melhor. Nós lemos aqui a melhor esperança, é a que a Bíblia nos oferece. Amém, queridos? Que é o que o Senhor nos prometeu. Vamos para mais último tema aqui. Mantenha firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Amém, queridos? O Senhor aqui há uma referência de Lucas capítulo 18, verso 8. O importante é que quando ele chegar, ele encontre fé na terra. Né? A fé nos leva, como nós falamos aqui, né? A esperança é o elemento da fé. Então, a fé nos leva a ter esperança. A esperança nos leva a ter fé. Né? Então, a gente tem que acreditar. Há uma esperança para nós cristãos. E eu achei muito interessante, irmãos, que isso requer a nossa esperança do porvir. Nos traz a responsabilidade de nos mantermos à pureza. Né? E de vivermos aqui apegado a nada. Nós vemos a igreja primitiva e eles mesmo diziam aqui, né, que os próprios discípulos, a própria igreja que foi fundada ali logo que Cristo vai aos céus, né, após a descida do Espírito Santo, nós vemos ali a igreja tendo o seu início e eles tinham tão por certo que ainda Jesus voltaria naquele tempo que eles não estavam apegados a nada. Eles vendiam suas casas. A Bíblia diz que ninguém tinha mais do que ninguém, porque todos queriam estar ali um cuidando do outro, porque Jesus para eles era uma volta iminente naquele tempo. E nós estamos vivendo aqui, neste tempo, e temos que ter a mesma perspectiva, irmãos, nesse sentido de não nos apegarmos a nada daqui, porque a qualquer momento Jesus vem nos buscar. Essa é a maior promessa da igreja. Essa é a esperança da igreja, que quando lhe faltar forças para tudo aqui, lembre-se disso, irmão, há um descanso, há um repouso para o povo de Deus. E já está pronto para nós. E essa viva esperança, o nosso Jesus, ele quer nos chegar e nos aguardar, nos ver, né, firmes. É isso que nós precisamos estar, firmes na nossa confissão de fé. Custe o que custar, irmãos. Quantos irmãos nossos morreram nesta esperança, deram suas vidas. Muitos dão as suas vidas hoje, que estão em países que correm risco. Muitos morreram por amor à palavra de Deus. Então, o que há mais de precioso em nós, irmãos, não é a nossa vida. O próprio Jesus disse, quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem abrir mão dela, vai a encontrar. Então, ele é a própria razão, ele é a própria vida. Nós não temos que ter... Paulo disse isso, eu acho muito lindo, irmãos, que ele não tinha a vida dele por preciosa. Em outro momento ele disse que ele se deixaria gastar a sua vida pelas almas, pelas vidas. Nós temos essa responsabilidade também, né? Cada um da sua forma que Deus chamou, mas nós temos também de anunciar essa viva esperança. Amém, queridos? A síntese do tópico 3, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo,
Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Não poderia ter aqui uma palavra tão linda de conclusão desta lição. Mantenhamos firmes, essa esperança é a âncora da sua alma, ela não vai deixar você sair. Deixe crer, né? Tenha essa esperança, porque a sua alma estará firme, aguardando a chegada do nosso Jesus. Oh, irmãos, que momento glorioso. Será glorioso, será um momento, irmãos, que nós vamos estar encontrando com o nosso Deus. Então mantenha essa chama acesa, esta âncora firmada, né? Esteja firme, aguardando essa promessa acontecer, porque fiel é o que prometeu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, que o Senhor continue te mantendo firme até que Ele venha. Deus abençoe e até a próxima aula.